lugar do cristão. É importante a definição do lugar do cristão. E eu vou falar logo, para ficar na cabeça. O lugar do cristão neste relacionamento com Deus é com o Espírito Santo. Aí está a área onde o cristão está seguro. Comunhão com o Espírito Santo. Esse lugar faz parte do plano secreto de Deus. Não era conhecido pelo povo do Antigo Testamento. Eles não conheciam esse lugar secreto. Comunhão com o Espírito Santo. Esse lugar é uma novidade. E como tal, é um evangelho. É uma boa nova que deve ser propagado pelo mundo para que cristão saiba qual é o seu lugar diante de Deus. Esse tema só vai interessar aqueles que olham para além do que se vê. Para aqueles que ficam interessados somente no que se vê e no que pode medir. Esse tema não vai interessar, pois é o seu lugar com Deus aqui na terra. O seu lugar com o Criador aqui na terra. Porque muitos estão colocando outros lugares como o âmbito aonde o cristão deve sediar a sua residência. Então vem o âmbito do igrejismo, do denominacionalismo, do institucionalismo, das instituições. E assim o cristão foi levado por 2000 anos. O lugar do cristão como sendo a instituição religiosa. E isso gerou um produto que hoje nós podemos ver com clareza como uma fotografia. O religioso. O religioso tem seu lugar. As instituições religiosas. E é dali que ele se alimenta, ao alimentar-se de seus dogmas, ao alimentar-se de suas doutrinas e de sua teologia sistemática. Esse é o cristão religioso. Jesus apontou esse tipo de cristão. Está lá nas Escrituras Sagradas. Quando nós vemos a parábola das virgens. E Jesus falou da virgem sábia e da virgem imprudente. Aí está a posição determinada por Jesus Cristo. Mas hoje, em nossos dias, nas pregações e homílias que a gente vê, pouco se fala das parábolas de Jesus Cristo, ou desta parábola de Jesus Cristo, das virgens prudentes. Pouco se fala. Há um mistério em omiti-las, porque elas vai realmente determinar o lugar do cristão. Daquele cristão que quer ter o seu lugar assegurado no reino de Deus. Já aqui na terra.
A parábola das virgens identifica o lugar do cristão, o caminho do cristão, daqueles que estão interessados nas coisas que não se veem, nas coisas de valores eternos. Nas coisas duráveis, nas coisas que não passarão. Na verdade, eles estão interessados na vida eterna. Pois Deus tem uma promessa que se traduz na seguinte passagem, que ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Deus está dizendo que nós mortais podemos deixar de ser mortais. Podemos nos levantar do cemitério um dia. E ele nos prometeu o espírito de ressurreição. Esse espírito que ressuscitou Jesus Cristo. É justamente esse espírito que ele quer dar para nós e que já foi dado há 2000 anos atrás. Jesus disse: eu vou, porém não vou deixar vocês órfãos. Rogarei ao Pai, ele vai enviar o Espírito Santo. É este espírito de ressurreição que Deus quer que nós o tenhamos dentro de nós. E isso vai garantir o nosso nome no livro da vida. E já está dado. Somente aqueles que buscam este lugar, o Espírito Santo, vão receber em vida o espírito de ressurreição. E com isso eles garantirão a vida eterna. Esse é o destino final que Deus quer dar para todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vocês somente ganharão a vida eterna, está dizendo Jesus Cristo, se nós crermos nele. A única condição de recebermos em vida o Espírito de ressurreição é crermos em Jesus Cristo. Isso está dizendo que não há outro caminho. Não há outro alguém. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Por isso que as Escrituras diz: conhecereis a verdade vos libertará. Vai te libertar do jugo da morte. Vai colocar você no lado dos filhos de Deus, com essa identidade aqui e agora na terra. Você não terá dúvida como teve Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso. Ele seguia uma tradição, a tradição do seu povo. E no legado do seu povo, ele conhecia todas as suas doutrinas, seus dogmas. Mas Nicodemos tinha uma ansiedade, uma dúvida que o inquietava. Não tinha certeza de estar no reino de Deus. Isso passa para nós que o igrejismo, o denominacionalismo, não nos garante a nossa estadia no reino de Deus. Então devemos ocupar um outro lugar, um lugar mais seguro. E este lugar seguro, onde deve ser o nosso lar,
é o Espírito Santo. O outro Consolador, ele deve ser o seu mestre. E as Escrituras diz, os filhos de Deus, note bem, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Eu acho que muitos não entenderam o que eu falei. Os filhos de Deus, note bem, são dirigidos pelo Espírito de Deus. Isto significa que eles não são dirigidos por líderes humanos, pelos líderes das religiões, pelos líderes religiosos. Por isso que lá em Romanos 8, 19, se não me falha a memória, diz que a natureza espera com grande expectação, com uma grande expectativa, o aparecimento dos filhos de Deus. O quê? O aparecimento dos filhos de Deus. O mundo, ele está esperando o aparecimento dos filhos de Deus, com uma grande expectativa. Gente, notem, é o aparecimento dos filhos de Deus que a natureza, o mundo está esperando aparecer. Por quê? Porque há 2000 anos apareceu no mundo os religiosos. Aquele que tem religião, que são identificados. Qual é a tua religião? Aí está o cartão de identidade. A minha religião é esta, a minha é a outra, a minha é aquela outra. Identificaram. Mas diz Paulo, em Romanos 8, 19, que o mundo, a natureza, está esperando o aparecimento dos filhos de Deus. Não dos religiosos. O mundo está cheio de religião. O mundo está cheio de religiosos. Agora, o mundo está esperando o aparecimento dos filhos de Deus. São aqueles que sabem ocupar o seu lugar no Espírito Santo, no outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai guiar você em toda a verdade. O mundo está esperando estes. Eles não são religiosos. Eles não têm religião. Eles têm um lugar de repouso, um lugar de comunhão com Deus. E o lugar de comunhão com Deus chama-se Espírito Santo. Vocês viram a diferença entre os filhos de Deus e o religioso? Um é dirigido pelas doutrinas, pelos dogmas e as instituições religiosas, igrejeiras, denominacionalistas. É o religioso. O outro é dirigido pelo Espírito de Deus. Estes são os filhos de Deus, que é o mundo, que a natureza está esperando o seu aparecimento. Veja a claridade do caminho, como as Escrituras colocam diante dos nossos olhos, hoje no 3º milênio. A nossa mente está esclarecida. Como andam os filhos de Deus? Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. E os religiosos? Eles são dirigidos pelas doutrinas, pelos dogmas dos seus sistemas religiosos. Aí eles são o religioso. 2 tipos de virgem, o religioso e o filho de Deus. Um encontrará a eternidade, o outro não. O outro vai para o inferno. Olha a parábola das virgens. Quem falou a parábola das virgens foi aquele que veio do outro lado. Ele disse, eu vim de cima. Eu conheço as coisas verdadeiramente como elas são. E por isso ele demonstrou o poder do reino do alto. Quando ele andou sobre as águas, ele desafiou a gravidade. A maior força desse mundo, a gravidade.
ele desafiou a gravidade. E depois da sua ressurreição, ele mostrou o tipo de corpo que é o tipo de corpo espiritual. Ele apareceu no meio dos discípulos. Como? Não sei. Ele apareceu no meio dos discípulos e as portas estavam fechadas. Ele não entrou pelas portas. Aí podemos ter uma visão como será o corpo espiritual. Não haverá barreira material que o detenha. E Jesus fez mais. Jesus pediu comida para ver que naquele corpo que Jesus tem, aquele corpo glorificado, come-se. Que ele não era um fantasma. E isso trouxe grande admiração aos discípulos. E Tomé teve a oportunidade de tirar a sua dúvida e a sua incredulidade. Pois ele dizia, eu crerei em Jesus Cristo, que ele está ressurreto, se eu colocar o meu dedo nas suas feridas, na sua chaga. Aí Jesus veio e falou, Tomé, coloca o teu dedo onde você queria colocar. Coloca o teu dedo na minha chaga. Sente. E Tomé tirou a sua dúvida. Tomé tirou a sua incredulidade. Jesus disse, Tomé, seja um crente. Um homem que crê. Pois Deus tem bênção somente para aqueles que creem. Deus não deixou bênção alguma para aquele que duvida. Não há bênção para o nível, o lugar da incredulidade. Somente os que creem serão abençoados por Deus. E a bênção de Deus traz prosperidade, traz riqueza, traz saúde. Pois diz as Escrituras, ele enviou a sua palavra e o sarou. O que é isso? Isto é a medicina de Deus. É o modus operandi de Deus. Deus te cura através da instrumentalidade da sua palavra. E o procedimento seu é crer. Creia somente, disse Jesus Cristo. Quer dizer que Deus tem bênção somente para aqueles que creem. Por isso que é necessário pregarmos para que a fé brote no coração do povo. E eles tenham materialidade para crer, base para crer. Por isso que a fé vem pela pregação. Temos que pregar, levar fé ao coração, pôr materialidade espiritual na mente desse povo, para que eles encontrem as pontes da credulidade e atravessem para o outro lado da vida. E deixem de ser mortais e tornem-se imortais. Então, meu querido, qual é o lugar do cristão? O lugar do cristão é comunhão com o Espírito Santo, o outro Consolador. Qual o lugar do religioso? É nas igrejas, nas instituições religiosas, nos denominacionalismos, nos tradicionalismos. Aí se enquadra perfeitamente na parábola das virgens, nesta advertência de Jesus Cristo, daqueles que vão para o céu e das virgens que não vão para o céu, daquelas que foram enganadas neste mundo e vão encontrar os portais abertos da eternidade fechados, destino inferno, embora sendo virgem. E vão dizer, Senhor, eu falei no teu nome, Senhor, eu cantei teus hinos. E o céu vai dizer, eu nunca te vi, eu nunca te conheci. Ficarão surpresos. Olharão para os seus ensinadores, doutrinadores, e vão dizer, onde vocês nos colocaram? Vocês não nos abriram os olhos. Nós acreditamos em vocês. E agora, olha o nosso endereço. Vocês vão juntamente conosco para o inferno. Duro?
Então, olhem a parábola da virgem lá nos evangelhos. E veja o destino das virgens. Isso aqui não é o mundo. Isso aqui é as virgens, as puras. Mas Deus amou o mundo, de tal maneira que Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não vá para o inferno, mas ganhe a vida eterna. Deus quer que você ganhe a vida eterna. Deus quer te abençoar aqui, quer te prosperar, sim. Porque Deus não fez a miséria. Deus colocou o homem no jardim do Éden. E Deus quer te curar, pois Ele enviou sua palavra e o sarou. Eis aí a medicina de Deus e o procedimento para você obter a sua cura é crer na palavra de Deus, nas revelações que o Espírito Santo colocar no teu coração. Aí está o procedimento para a cura. Creia somente, disse Jesus Cristo. Tomé, não duvide, seja um crente. Um crente. Crente no quê? Na palavra de Deus. Não nas religiões, não nas denominações, não nas denominações, não nas tradições dos homens. Valeu, né? Hoje você percebeu o seu lugar como filho de Deus, no Espírito Santo. Não nas religiões, nas denominações, nas tradições deste mundo. Valeu, né? Senhor, obrigado por esta palavra e eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Agora vamos dizer, você, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, você sai dos nossos corpos no poderoso nome de Jesus Cristo. Sai da nossa cabeça à planta dos pés. Sai do nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório. Sai de nossa mente no poderoso nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.